Hoje nós vamos ter um assunto central no nosso vídeo que diz respeito ao resultado do comércio varejista brasileiro, especialmente em agosto. Ele está crescendo, mas está caindo. Eu vou explicar direitinho o que eu quero dizer com isso. E depois nós vamos passar para 3 pontos do tipo rapidinhas. Em primeiro lugar, vamos falar da Greta Thunberg, que foi presa mais uma vez. A ecologista famosa foi encarcerada lá em Londres, vamos ver os motivos. E será que isso aí de ser presa não é uma estratégia própria dela? O segundo assunto diz respeito ao nosso habitué aqui do Fora de Curva, o presidente russo Vladimir Putin, que diz ter a solução para a guerra no Oriente Médio. Será que ele é uma autoridade para falar em paz em tempos de guerra, especialmente do país dele contra a Ucrânia? E, finalmente, vamos tratar rapidamente também a respeito de um corte do orçamento federal que atingiu a CAPES, que financia bolsas de estudo de brasileiros no exterior, dentre outras coisas. É um departamento do Ministério da Educação voltado à pesquisa científica. Perderam 100 e poucos milhões nesse ano e vamos explicar o que está acontecendo por lá dentro de um contexto geral. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, o IBGE divulgou hoje o resultado das vendas do comércio varejista brasileiro em agosto. No mês passado eu tinha ficado um tanto quanto indignado com relação ao dado que eles haviam divulgado para a gente, para a população brasileira, e aí eu resolvi estudar melhor e olha só o que eu encontrei. Segundo o IBGE, as vendas do comércio varejista, as vendas físicas, eu estou falando em quantidades. Então, se é uma loja de instrumento musical, é quantos instrumentos musicais foram vendidos, não quanto custou ou quanto foi faturado com eles. Nesse caso, houve um aumento em relação a agosto do ano passado de 2,35%. Acho ainda que é um resultado inflacionado. Estou vendo muitas lojas, muitas grandes redes fechando, especialmente em shoppings, dificuldades no pequeno varejo. Então acho meio estranho essa informação. Mas tem uma coisa, vender mais produtos não significa ganhar mais dinheiro. Se pode vender mais ganhando menos. Como é que acontece isso? Simples. Vamos pensar naquele exemplo da loja de instrumentos musicais. Vamos imaginar o seguinte: esse estabelecimento vendeu 100 instrumentos musicais agora em agosto de 2023 e vendeu 98 em agosto do ano passado, ou seja, um crescimento de 2%, só para aproximar. Mas o que aconteceu por outro lado? Os instrumentos vendidos agora em 2023, no mês de agosto, são muito mais baratos do que os comercializados no mesmo período do ano passado. Então, ao invés de 100 pianos, vendeu 100 gaitinhas de boca, quando no ano passado, em agosto do ano passado, tinha vendido sim 100 pianos. É lógico que 100 gaitinhas de boca não perfazem o preço de apenas um piano. Então, ele vai ter aumento do volume de vendas, porque vendeu 100 instrumentos em agosto de 2023 e 98 em agosto de 2022, porém o faturamento dele caiu, e nesse caso, que é um exemplo apenas, caiu muito, mas muito mesmo. E é isso que está acontecendo pelos dados do IBGE com o varejo. Eles calculam, além do volume de vendas, a variação da receita nominal. Receita nominal, vamos entender bem, é o quanto se ganhou de dinheiro sem descontar a inflação. Mas nós aqui somos um pouquinho mais sofisticados e usamos o IPCA, a inflação brasileira oficial, para fazer esse desconto e ver quanto foi a venda real. E aí o que acontece? Está na ilustração que eu estou mostrando para vocês. Nos últimos meses, as vendas do varejo em volume, em quantidade, sim, ela vem crescendo segundo o IBGE. Eu ainda tenho dúvidas a respeito disso. Mas o que o IBGE não pode me contrapor aqui, o Eduardo Starosta do Fora de Curva, é que o valor das vendas em termos reais vem caindo lá desde abril e em agosto também apresentou um declínio de 1,38%. O que nós estamos enxergando então, gente? As empresas em quantidade estão vendendo mais, mas ganhando menos dinheiro. Isso certamente impacta na viabilidade desse tipo de estabelecimentos. Então não surpreende, mais uma vez, não surpreende que várias redes, grandes redes, até pequenos negócios, estejam com medo do que está acontecendo no presente, estejam com receio até de fechar suas portas em função da conjuntura atual. Eles estão ganhando menos dinheiro, têm uma estrutura de custos
pelo menos equiparável ao que existia no ano passado, a margem cai. É um mercado de muita concorrência que trabalha com margens mínimas, então, e aí a coisa pode se escafeder. Vamos prestar atenção nessa explicação, nesse detalhe que eu estou explicando para vocês, porque isso pode vir a significar gravíssimos problemas logo ali na frente. Estou falando em novembro, dezembro, pessoal. E agora vamos para os próximos assuntos do Fora de Curva. E em primeiro lugar eu vou destacar aquela adolescente que eu acho que está um pouquinho velha para ser adolescente, a Greta Thunberg. Ela é uma menina, ainda menina, se notabilizou no mundo por fazer manifestações a favor da defesa do meio ambiente. Até aí tudo certo. Só que pelo jeito os holofotes devem ter viciado esta jovem senhora. Então, volta e meia, nós ouvimos falar, nós temos notícia dela sendo presa em alguma manifestação, especialmente em países da Europa. Agora, ela foi lá para o Chilindró, em Londres. O que ela estava fazendo? Ela estava no papel de uma das líderes de uma manifestação que estava ocorrendo em um evento que reunia executivos da indústria de petróleo e gás. Eles estavam conversando sobre os assuntos deles e tinha toda aquela patota protestando. É direito deles de protestar. Mas por que ela foi presa, então? Londres, Reino Unido, é uma democracia e o direito de manifestação, em princípio, é livre. É que estão fazendo alguma sutileza lá, que seria nada mais nada menos do que impedir a entrada e saída das pessoas que estavam no hotel onde estava ocorrendo a reunião. Aí da liberdade de expressão passou a ser um crime contra a liberdade de ir e vir de terceiros. Então, ela acabou sendo presa por isso. Mas vocês notaram, como eu falei logo na introdução desse assunto, que a Gretinha, ela é volta e meia, ou volta e na outra volta também, presa nessas manifestações porque apronta alguma, além de simplesmente expor suas ideias. Gente, ela deve ter uma coleção de Chilindró, lógico, depois é solta, paga uma criança baratinha, tem as pressões das ONGs em função disso, mas ela tem um vício em pegar Chilindró, e eu acredito que isso seja, mais do que a consequência de seus atos, uma provocação dela para se manter dentro dos holofotes, prorrogar o máximo possível os seus momentos de fama. Meio ambiente é uma coisa séria, tem que ser vista com responsabilidade. Não adianta a gente pegar uma palavra de ordem, salvem a Amazônia, não deixem prospectar petróleo a 150 quilômetros da foz do rio Amazonas, que isso é besteira. Meio ambiente é, como eu falei, responsabilidade, ciência e seriedade. Porque fazendo as coisas dessa maneira, como se diz, porra louca, nunca vai se chegar a denominador algum. Vai se continuar a assistir protestos os mais bárbaros possíveis, enquanto uma real pauta de preservação, de conservação do meio ambiente ou de melhoria dos padrões ambientais vai ficar relegado ao ridículo. Existem ambientalistas, ecologistas sérios, mas eles não ganham os holofotes da grande imprensa porque eles tratam de ciência. E ciência é profundidade, ciência é estudo, não é propaganda. E por falar em contraventores, agora vamos pegar pesado, vamos comentar a respeito do doutor presidente russo Vladimir Putin. Ele faz várias barbaridades com a coitadinha da Ucrânia, atacou o país sem uma justificativa para ampliação territorial e parece que essa guerra deve entrar 2024 adentro, talvez 2025, mesmo com os avanços recentes do exército ucraniano. Os avanços são muito lentos e isso vai ser um desgaste de longo prazo entre esses dois países e até envolvendo, claro, a OTAN, especialmente a União Europeia. Mas nós temos um novo palco de guerra, iniciado através do ataque terrorista do Hamas a Israel, matou milhares de inocentes e quem que se colocou à disposição para negociar a paz com as partes? O próprio Vladimir Putin, dizendo que a Rússia está pronta para acabar com a guerra de Israel por meios diplomáticos. Vocês acreditam nisso? Evidentemente ele está fazendo isso, ele não é idiota nem nada, maluco pode ser, mas não é idiota. Ele está fazendo isso como uma forma de marketing interno no país dele, de dizer, o bonzinho da situação sou eu, e aí eu posso propor a paz mundial, que é o que todos querem, pelo menos da boca para fora. Gente, o que mais me chama a atenção é que uma provocação, um assinte desses ao bom senso, é divulgado por toda a imprensa global. Eu tirei essa reportagem, na qual me baseei para esse assunto, da própria CNN.
E finalmente, como último assunto de hoje do Fora de Curva, antes disso, vou lembrar cada um de vocês de deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e aos que estão me assistindo pela primeira vez, eu faço o convite para se inscrever no canal. Mas, gente, o governo federal anunciou hoje um bloqueio de 116 milhões no orçamento da CAPES, agora em 2023. Ou seja, nós estamos agora quase nos últimos 10 dias de outubro, novembro e dezembro, cortaram 116 milhões para essa instituição. Para quem não sabe, a CAPES é um apelido, é a sigla da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E, normalmente, ela é reconhecida nas universidades para financiar bolsas de estudo aqui no Brasil ou até no exterior. Cortaram 116 milhões no orçamento dessa instituição. Poxa, a educação não é prioridade de um país que se pretende ser do primeiro mundo? O que está acontecendo aí? O negócio é o seguinte, gente. O governo federal extrapolou nos gastos e se frustrou com a arrecadação. Extrapolou nos gastos porque resolveu beneficiar uma série de segmentos, talvez por apoio político ou por achar interessante mesmo, que antes tinham recursos mais restritos. Por outro lado, a arrecadação vem caindo por força das restrições do próprio governo ao livre funcionamento da economia. Nem vou discutir essa questão, mas que nem no comércio. Cai a receita, aumenta a despesa, dá encrenca. E o orçamento desse ano está mais do que mais estourado. Aí eles têm que cortar em alguns pontos. Onde é que vão cortar? Exatamente nos pontos politicamente mais fracos. Eu duvido que o governo federal, por exemplo, tenha feito cortes na Lei Rouanet ou na contratação, na previsão de contratação de novos servidores públicos. Eles fazem aonde podem. E, nesse caso, a vítima foi a ciência brasileira, foi o conhecimento brasileiro. Desconfio até que 80% dos projetos de estudo da CAPES, andei olhando isso aí há muito tempo e vi que 80% não acresce muito realmente na economia, na formação de riqueza do nosso país. Mas tem sim iniciativas muito legais através dessas bolsas. E realmente quem foi vitimado nesse momento foram os mestres, doutores que estão em fase de preparação de suas teses ou agregando conhecimento para preparar trabalhos que eventualmente podem trazer alguma inovação do Brasil. É uma pena, vai haver mais cortes ainda, se o governo cumprir suas metas orçamentárias, que parece que o déficit previsto já passa dos 160 bilhões de reais, mas no ano que vem eles têm que ter déficit zero. Tenho certeza que não vão cumprir. Olha a advertência, gastaram onde não deviam, ou em questões não essenciais, para não dizer supérfluas, e faltou dinheiro exatamente para os locais, para os pontos onde, em tese, haveria mais essencialidade estrutural do país. Para ter uma ideia, só na educação básica, que é essencial, inquestionavelmente essencial, o corte do MEC foi de 332 milhões de reais. Então isso só confirma o que eu estou dizendo. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Desejo um excelente final de dia a cada um de vocês. Um forte abraço. Até breve. Tchau, gente.